Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre as relações entre os pagãos e os cristãos ali no século II. Continuação de um vídeo react da Multiversal que eu fiz, falando sobre Marco Aurélio. Ali Marco Aurélio é um autor do século II e que já está falando ali do cristianismo. E falando, segundo Hutunen, na proposta dele, falando de uma maneira moderada. Moderada. Então não está criticando os cristãos, de uma maneira moderada. Bom, o artigo do Hutunen, ele vai analisar outros autores, tá? Tentar contrapor a ideia de que o século II teria só versões negativas dos cristãos, né? Porque a gente tem Tácito, Suetônio e Plínio, são as três maiores referências dessa época aí, e que eles estão no começo do século II e estão escrevendo o cristianismo como uma superstição. Os três usam essa palavra, superstição. Uma superstição criminosa. Bom, o Rotone ele vai dizer o seguinte: olha, tudo bem, é uma perspectiva, mas não é a única, tá? Tem outros autores, e aí ele vai analisar Epiteto, o Marco Aurélio, o Luciano, o Galeno, que teriam comentários um pouco mais positivos. Desses aí, o mais positivo é do Galeno, que ele menciona explicitamente a escola de Moisés e de Cristo, in depulsum differentis, tá? Então, ele faz essa análise tentando contrapor essa perspectiva mais negativa, né? Bom, todos eles são do século II aqui, tá? O epiteto, ele nunca fala diretamente dos cristãos, mas tem duas passagens que parece mencionar os cristãos. Uma delas é Discursos 4.7.6, 4.7.6. Então, ele parece que está ali se referindo aos cristãos como um grupo distinto dos judeus, bem como aos seus ensinamentos. Ele diz assim: portanto, se a loucura pode produzir esta atitude mental em relação às coisas que acabamos de mencionar, e também o hábito, como aconteceu com os galileus, a razão e a demonstração não podem ensinar a um homem que Deus fez todas as coisas do universo? Então, veja, se a loucura pode produzir essa atitude mental em relação às coisas que acabamos de mencionar, e também o hábito, como aconteceu com os galileus, bom, então, alguns autores, e o Rutunin vai defender isso, que esses galileus aqui, na verdade, são os cristãos. Bom, há uma divergência entre os autores, alguns alegam que isso poderia ser os zelotes. Bom, é possível que o Epiteto conhecesse, soubesse da existência dos zelotes. No entanto, é muito improvável que ele se referisse a eles aqui no texto, porque os seus alunos dificilmente teriam entendido tal referência várias décadas depois da Guerra Judaica. Os zelotes são aquele grupo ali da mais radical, ali nos anos 70 na Judéia. Então, nem todo mundo estava familiarizado com esse grupo, tá? Sabia dos acontecimentos ali. Então, ficaria um pouco enigmática essa referência aos zelotes. Para essa referência de Galileus aí ter sido citado, teria de ser um grupo que fosse suficientemente conhecido ali entre os alunos, sem maiores explicações. E aí os cristãos é que aparecem como os candidatos mais claros aí nesse caso. Havia cristãos em outras cidades gregas, também em Roma, e Epiteto tinha ligações com Roma. Bom, o problema é que essa designação dos cristãos como galileus só vai ocorrer explicitamente nos escritos do imperador Juliano, no século IV. Então, veja, Epiteto está aqui no século II. Então, ainda não é muito comum se referir aos cristãos como galileus. Até então, a designação Galileu refere-se ao local de nascimento. Por exemplo, Pedro é identificado como Galileu por causa do seu dialeto, Mateus 26, 29, e não por ser cristão. Não se pode descartar mudanças na tradição manuscrita. Em teoria, é possível que um copista cristão
tenha confundido outra palavra com a mais familiar Galileu. Então, essa Galileu seja o resultado de uma interpolação cristã. É possível. As palavras de Epiteto, de qualquer maneira, elas não refletem os preconceitos de Tácito, Suetônio e Plínio com as crenças cristãs, que não são tratados como superstição. Embora Epiteto taxe aqui o cristianismo como uma loucura, esta não é uma afirmação polêmica, ela apenas aponta que os cristãos não são verdadeiros filósofos. O seu destemor não se baseia na loucura, mas no hábito. Não existem bases filosóficas adequadas para o cristianismo. Então, os cristãos são apresentados como pessoas destemidas, mas cujas palavras e ações ainda não estão em harmonia, ou seja, ainda falta aquele espírito filosófico. O Rotunen, ele destaca que o Celso, que também está escrevendo ali no século II, ele admite que haja cristãos que tenham uma educação filosófica. Então, ele se refere aos cristãos como ignorantes, mas ainda admite que possa haver alguns ali que possam ter uma educação filosófica. O próprio Orígenes observa imediatamente, após essas palavras do Celso, que é um exagero, ou seja, ele acrescenta que o próprio Celso admite que havia entre eles algumas pessoas de inteligência moderada. O próprio Celso dizia isso. Então, essa passagem do Orígenes no Contra Celso 1:27, vai mostrar que os cristãos estão ali meio que tentando se introduzir no grupo dos filósofos. Então, essa comparação do Epiteto né, tá dentro do previsto. Né? Bom, o nosso segundo autor é o Luciano. Ele tem uma passagem, a passagem do Peregrino, capítulo 13, em que ele se refere aos cristãos, e aí diretamente, né, como coitados, pobres coitados, de crenças simplórias. E o cristianismo, aí no capítulo 11, como um culto misterioso de origem oriental. O livro Alexandre, o Falso Profeta, os cristãos são mencionados 3 vezes. Tá? E aí aparece assim: se algum ateu, cristão ou epicurista vier espionar os ritos, nossos ritos, deixe-os ir e deixe aqueles que acreditam no Deus realizarem os mistérios sobre a bênção do céu. Fora os cristãos, fora os epicureus. O clamor expressa uma hostilidade que possivelmente indica uma rivalidade religiosa com os ritos cristãos. Então, essa é a passagem do Luciano. Vamos aí para o terceiro autor, que é o Galeno. Galeno, no De Pulsum Differentes, ele discute com certo Arquigenes, ele fala em que ele coloca a escola de Moisés e de Cristo no mesmo nível de Arquigenes, da escola de Arquigenes, sendo que ambos apresentam reivindicações não demonstradas. Então, colocar os cristãos aí como escola prova que ele viu os cristãos como comparáveis, né, a outras escolas filosóficas. Ele diz assim: agora, porém, pergunto-me se não se deve tomar as pessoas proeminentes no lugar de sábios. De qualquer forma, seria muito melhor acrescentar a afirmação sobre as 8 qualidades, se não há uma demonstração convincente, pelo menos uma explicação tranquilizadora e suficiente, para que não se devesse logo no início, como se alguém tivesse entrado na escola de Moisés ou de Cristo, que ouça falar de leis não demonstradas e particularmente onde isso for menos apropriado. Então, ele está querendo dizer que seria mais fácil ensinar as novidades aos seguidores de Moisés e de Cristo do que aos médicos e filósofos que se apegam firmemente às suas escolas. Porque as bases dos seguidores de Moisés e Cristo são bases frágeis, não demonstradas. Eles se contentam com coisas não demonstradas. Eles se baseiam muito na fé. Então, essa comparação possivelmente é uma observação sarcástica, destinada a culpar médicos e filósofos. Mesmo os cristãos que são famosos pela sua obstinação são mais facilmente convertidos que os filósofos dogmáticos.
ainda um fragmento preservado em árabe, onde Galeno culpa os cristãos por aceitarem tudo, sem qualquer definição, ou seja, é muito baseado na fé. Ele diz assim: se eu tivesse visto pessoas que ensinaram seus discípulos da mesma forma que os discípulos de Moisés e Cristo foram ensinados, isto é, que eles ordenaram que aceitassem tudo com base na fé, então eu não teria dado nenhuma definição para vocês. Então veja, aqui é uma crítica aos cristãos aqui, né? Então ele culpa os cristãos por argumentos inadequados, mas também revela a base sobre a qual eles apresentam tais argumentos, que é a fé. Os cristãos não seguem argumentos demonstrativos. Então, o Richard Walser, ele sustenta que Galeno foi o primeiro filósofo em Roma a fazer uma avaliação simpática aos cristãos por razões filosóficas. E aqui o Rutunen vai dizer que, na verdade, já tinha avaliações antes do Galeno, né? Que aí ele vai mostrar o Epiteto, o Luciano, o Marco Aurélio. Esses relatos estavam longe dos relatos abomináveis de Tácito, Suetônio e Plínio. Mas o que vemos realmente é que Galeno, tudo bem, para a escola é uma escola filosófica, mas critica, né? O Luciano, com certeza, critica, fala que são pobres coitados. Né? E o chama de loucura. Ou seja, são três depoimentos que também não são muito favoráveis aos cristãos, né? Sim, ou são tem uma certa, segundo o Rutunen, dá algo positivo, mas ainda bastante um tom bastante crítico, né? É isso, muito obrigado então.